São exatamente 10 para 7 da manhã e eu já tô aqui gravando. Sabe aquela sensação de que a alma ainda não acoplou no corpo? Tá uma parte ali, uma parte aqui. Isso é uma maneira de dizer essa sensação que a gente fica. Isso porque nós temos mais do que só esse corpo físico. E a gente já vem falando há muito tempo por aqui que nós somos seres multidimensionais. Mas você sabe o que isso quer dizer? Hoje então eu vim falar com vocês sobre os 7 corpos ou 7 níveis de consciência. Eu tô trazendo essa nomenclatura de 7 corpos ou 7 níveis de consciência, mas dependendo da escola filosófica que você for estudar, você vai encontrar outras nomenclaturas. Então o que eu vou passar para vocês hoje vem lá da teosofia, de um conhecimento aí lá da Helena Blavatsky sobre os 7 níveis de consciência. Os nossos 7 corpos. Vamos falar então do homem setenário. Setenário vem de 7 e é um termo que a gente usa para expressar então a constituição do nosso ser. E esses 7 níveis de consciência, ele partem ali de uma origem lá da sua raiz na teosofia e também algumas outras religiões orientais. Os hindus, os chineses, os budistas, os hebreus e outros povos ali do Oriente usavam esse modelo de 7 corpos energéticos. E é interessante perceber que esses 7 corpos, eles vibram em dimensões diferentes. Então vamos compreender um pouquinho e mergulhar nesse conhecimento. Então, nós temos primeiro o nosso corpo físico, acho que não é mistério para ninguém que existe aqui uma matéria, que é um instrumento principal então da nossa manifestação, da experimentação e da aprendizagem aqui nesse mundo físico. Esse seria então o corpo mais denso dentro desses 7 corpos que a gente vai falar aqui, o corpo material. E essa matéria, gente, ela é muito importante porque é através do nosso corpo, da matéria, que nosso espírito pode se manifestar aqui na Terra. Não tem outro jeito de entrar na Terra sem um corpo físico. E esse nosso corpo, então, físico, matéria, está associado a sensações de dores, de prazer. É no corpo físico também que é revelado aquelas nossas atitudes mentais, emocionais. É por onde os nossos pensamentos, as nossas emoções se expressam. E é interessante perceber que é no corpo físico também que se somatiza os nossos problemas também dos corpos sutis. Dos outros níveis de consciência impactam o nosso corpo físico. Na verdade, um corpo ele é impactado pelo outro, tudo atua num conjunto mesmo. Agora, eu aposto também que você já ouviu falar sobre os chakras. Os nossos chakras, eles ficam ali no corpo que é mais pertinho do nosso corpo físico, que é conhecido como o corpo etérico ou duplo etérico. Esse é um corpo de vitalidade, gente. Ele é composto de um fluido vital. E a estrutura dele é muito sutil, é muito tênue. Alguns médios, inclusive, conseguem ver, né, tem essa habilidade de conseguir ver esse corpo que está realmente muito pertinho do nosso corpo físico e que ele é muito fluido, muito depurado. Ele é quase igual a uma teia, sabe? Ele está em constante movimento. E o corpo etérico, ele traz em si como se fosse uma programação da nossa vida física aqui. É como se o corpo etérico carregasse um quanto de energia da pessoa. O corpo etérico, ele se separa da gente assim que a gente morre. Em algumas questões de horas mesmo, assim que a gente faz a nossa passagem, esse corpo etérico, ele se dissolve. E aí depois, só numa outra encarnação que a gente recebe de novo um novo corpo etérico. Esse corpo, gente, basicamente, ele é um veículo, uma reserva da nossa energia vital. E como eu falei, ele é sede dos nossos chakras, que são esses vórtices de energia que captam energia cósmica para distribuição, então, no nosso corpo, e aí vai para glândulas, fazendo ali todo o equilíbrio dessa energia vital distribuída no nosso corpo inteiro. E a gente tem milhares aí de chakras espalhados pelo nosso corpo. Nós temos os 7 principais chakras ao longo ali da nossa coluna, mas o nosso corpo inteiro basicamente constitui muitos e muitos chakras. Vamos falar então agora do corpo astral. O corpo astral é justamente aquele que se separa da gente quando a gente está dormindo. Esse que eu falei que não estava acoplado direito quando eu comecei esse vídeo. Esse corpo também é conhecido como corpo espiritual, perispírito ou corpo emocional. E é nesse corpo que são expressas as nossas dores, nosso prazer, toda a nossa sensibilidade, na verdade. Onde ficam ali as nossas emoções, as nossas paixões, os desejos e os vícios também. E ele vai se conectar então com o nosso corpo físico aqui através do cordão de prata. Então, todas as noites, quando você aí dorme,
dorme, você fica conectado a esse cordão de prata e o seu corpo astral ele vai dar uma volta por aí nesse mundo astral. Se de repente algum dia aí você acordar sem esse cordão de prata, significa que você morreu, você foi dessa para melhor. A gente fica conectado enquanto encarnados a esse cordão de prata. Corpo mental inferior, para a gente fechar esse quaternário inferior antes da gente ir ali para a tríade superior. O corpo mental inferior é a sede da consciência, aquela consciência ativa e manifesta. É aquele banco de dados que a mente usa quando a gente vai procurar alguma coisa, alguma lembrança, algum conhecimento. O corpo mental inferior é aquele que é responsável pelo nosso raciocínio, por aquele intelecto calculista, pela nossa memória. Então, enquanto no nosso corpo astral fluem ali as nossas emoções, os nossos sentimentos, o corpo mental ele é a fonte do intelecto, do raciocínio. O corpo mental inferior, então, ele se conecta com esse campo dos pensamentos, com os nossos processos mentais. E algo muito interessante é que ele tem uma leve luz amarela que se intensifica conforme a gente ganha um foco mental ali. Então, quando tem alguém estudando, alguém muito concentrado ali numa leitura de um livro, num aprendizado, é como se aquele corpo ficasse amarelo mais e mais brilhante, fica mais intenso durante os nossos processos mentais. Então, ok, resumindo aqui, a gente viu esse quaternário inferior que é composto por corpo físico, corpo etérico, corpo astral e corpo mental inferior. Beleza? E como eu falei, em outras escolas filosóficas vocês vão ver outras nomenclaturas. Eu também venho de uma escola filosófica ali dentro do Vedanta e ali também tem uma outra nomenclatura. Seria o corpo físico ali, o Annamaya Kosha, corpo etérico, Pranamaya Kosha, o corpo astral, Kamamaya Kosha, e esse mental inferior, Manasmaya Kosha. Então vamos falar sobre essa tríade superior, começando pelo mental superior. Aqui também é conhecido como corpo abstrato, e ele é principalmente fonte das inspirações. É aqui, gente, que estão aqueles nossos pensamentos nobres mais elevados. É como se fosse a nossa intuição pura, sabe? É ali, nesse corpo, que a gente gera novas ideias. Ele é responsável por elaborar essas ideias abstratas, buscando sínteses, conclusões. É lá nesse corpo mental superior, então, que ficam as nossas principais virtudes, as nossas aptidões e também a sede dos nossos defeitos. Esse corpo, ele é a fonte da nossa conexão divina, gente. É ele que canaliza a nossa intuição, principalmente. Porque quando a nossa intuição chega nele, a gente não precisa passar por todos esses processos mentais que ficam ali nesse mental inferior. Então aqui é onde a gente capta aquela intuição mais pura. Esse corpo, inclusive, é muito utilizado pelos músicos, pelos pintores, pelos poetas, por aquelas pessoas que trazem uma camada mais sensível naquilo que fazem. É ali a fonte da inspiração desses pintores, dessas pessoas com esse lado artístico mais aflorado. Interessante, né? Vamos um pouquinho mais para cima, então, corpo búdico ou Budi. Esse também é um corpo chamado de corpo cósmico, porque ele tem uma estrutura muito sutil e ele é atemporal. E o principal atributo desse corpo búdico é que ele é um grande núcleo de potencialização da nossa consciência. E é aqui, nessa dimensão, que estão localizados os registros akáshicos, que a gente tanto fala aqui no canal. Ou seja, é no corpo búdico que estão arquivadas todas as nossas experiências que acontecem, que já aconteceram ao longo de nossas várias e várias encarnações. Então é aqui, no corpo búdico, que estão gravadas todas as suas ações. As coisas que você aprontou, as coisas que você aprendeu, as suas ações harmônicas e desarmônicas. E ele é composto basicamente por 3 almas, como se fossem ali subdivisões. Alma moral, alma intuitiva e alma consciencial. Um pouquinho mais acima, então, a gente tem o nosso corpo átmico, o espírito de fato. Pela escola Vedanta, esse corpo é conhecido como Atman e ele é como se fosse o principal coordenador de tudo isso. E ele vai expressar a vontade da mônada, o eu divino, a centelha divina, o eu cósmico, o espírito em essência. É muito difícil a gente falar do corpo átmico, mas ele contém ali uma consciência divina. É um corpo imortal, é um corpo de pura consciência. A energia do nosso espírito, ela precisa passar por essa subdivisão antes de chegar nesse corpo físico. Porque se não fosse essa subdivisão da nossa alma, o corpo físico receberia uma carga tão forte desse espírito, né, que não
não suportaria esse processo de acoplar no nosso corpo físico. Por isso a gente tem que passar, a gente tem essas 7 camadas, para que o espírito possa se subdividir antes então de se manifestar nessa parte física. Então é interessante a gente perceber como, tendo esse olhar multidimensional, entender que ao longo da nossa jornada aqui na Terra, a gente vai passando por diversas mortes, onde a gente vai perdendo ali o nosso corpo físico. Porém, o que a gente não perde nunca são os nossos valores inerentes, aquelas coisas que a gente já aprendeu no passado. Tudo isso fica arquivado dos nossos outros corpos sutis. Então, quanto mais você compreende a estrutura do nosso ser, mais você expande a sua consciência. E conte comigo para essa expansão cada vez mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo disponível aqui para vocês continuarem aqui comigo no canal. E eu te aguardo na próxima semana.